Olá, o nosso TCC é sobre habitações flutuantes como casas de interesse social e o grupo é composto por mim, Bianca Santos de Carvalho, Caroline Devay, Claudemira Aparecido Ricardo, Laura Ferreira de Araújo e Sária Adriele Hoffmann Lopes. Olá, eu sou a Sara e vou falar o intuito do nosso trabalho. Não é de hoje que a humanidade se preocupa com as consequências do aquecimento global, e muitas dessas já podem ser sentidas com frequência, como por exemplo o aumento do nível do mar, que agrava o número de enchentes e inundações no mundo inteiro, e principalmente em regiões costeiras, que vivem populações com baixo recurso de moradia. Ao decorrer das décadas, as habitações flutuantes foram introduzidas na história como alternativas de residências destinadas às pessoas de baixa renda, sendo não apenas uma proteção contra inundações, mas também adaptativas por serem habitáveis, mesmo em condições adversas, tentando garantir segurança e estabilidade, se tornando então moradias fixas. Com isso, este trabalho tem como objetivo definir os conceitos de habitações flutuantes, exemplificar e citar as melhores formas de elaboração e construção das suas estruturas e ainda relacionar as mesmas como opção de habitação social, mostrando e analisando comunidades flutuantes presentes no Brasil, verificando como elas funcionam e quais são suas necessidades, para assim verificar a precariedade do lugar e idealizar um projeto para aperfeiçoamento estrutural e do saneamento básico, para ter melhorias estruturais e reparação para inadequação e falta de qualidade de vida nesses lugares. Olá, me chamo Caroline. Vou estar falando sobre habitações com base flutuantes. Um dos primeiros exemplos de habitações flutuantes foram as casas-barcos, e o seu primeiro registro foi feito nos Estados Unidos na década de 40, como ainda casas-barcos construídos com a finalidade para navegação, que ocasionalmente foram utilizados como residência e abrigo por pessoas que não possuíam condições financeiras de terem uma casa. A partir de então, ganharam mais adaptação na década de 70 em Amsterdã, devido a frequentes problemas de inundação que ocorriam nos países como Holanda e Austrália. Essas habitações com base flutuantes se assemelham a uma casa normal, que são, no entanto, construídas com materiais mais leves. As bases podem ser de betão preenchida com blocos de EPS e as estruturas com aço e madeira. Essas bases são unidas por diferentes tipos de conexões por conta do seu peso e havendo articulações que vão possibilitar a movimentação dessa estrutura. Para sua base, é recomendado que elas sejam ancoradas em postes de amarração para proporcionar estabilidade e segurança. Agora, na parte de projeto, é indicado se pensar que se tenha um desenvolvimento sustentável e autossuficiente da parte da construção. As casas anfíbias são uma combinação das habitações com base flutuante e um sistema de estacaria de palafita. Sua função é evitar que as casas sejam arrastadas pela correnteza dos rios, ventos fortes ou ondas. É um sistema construtivo mais estável, já que os postes de amarração eliminam o balanço da habitação. O projeto desse tipo de casa é realizado em áreas propensas a inundações, elevando o nível da água conforme o mesmo. As estacas de betão mantêm as casas fixas nas laterais e o sistema de cremalheira permite que a casa suba à medida que a inundação ocorre. Olá, eu sou a Laura e eu vou falar sobre habitações com base flutuante. As habitações com base flutuante assemelham-se a uma casa normal, que são, no entanto, construídas com materiais mais leves sobre uma base flutuante. As bases podem ser várias, desde betão, preenchidas com blocos de EPS de compósito, estruturas de aço, madeira ou até mesmo barris vazios. O que mais se utiliza para esse tipo de construção é a base oca de betão, por ser de baixo custo. As bases, elas são unidas por diferentes tipos de conexões em função do peso das construções que terão que suportar por conta das articulações dessas edificações, que não deverão deixar espaço entre uma plataforma e outra.
As casas flutuantes precisam apresentar um bom projeto. Podem ser de aço, madeira ou concreto e apresentar ou não motor. A plataforma da edificação pode estar em uma fundação de bambu ou aço tubular, garantindo estabilidade vertical. Uma outra opção é a utilização de containers e peças pré-fabricadas. O projeto preliminar verifica a viabilidade técnica e econômica, assim como dados de dimensão, peso, resistência, estabilidade e dimensionamento estrutural e dos sistemas elétricos e hidráulicos. O projeto estrutural verifica o suporte das cargas previstas em projeto, assim como a qualidade. Para a fundação e vedação, a sustentação das casas se dá por pilar presos por anéis metálicos. A estrutura é conectada a maços de aços pré-existentes. Os pilares diminuem o movimento lateral e permitem a movimentação vertical. Os blocos de concreto autoclavados são uma boa opção para a execução da fundação. O concreto GPS é utilizado no preenchimento da plataforma flutuante. Para a vedação, é aconselhável o uso de gesso acartonado pré-fabricado, em áreas molhadas, placas verdes. Uma boa saída em níveis mais profundos é a utilização de placas sintéticas à base de gesso tratado por silicone. As placas cimentícias são um bom material para a construção das paredes laterais da casa. As paredes até a cobertura podem ser feitas de aço galvanizado. As instalações elétricas são parecidas com as executadas em casas comuns, com a passagem de eletrodutos facilitados pelo gesso acartonado. A tubulação é feita por PVC aplicada no sistema de água fria, partindo da vedação de gesso acartonado. A água potável é adquirida através dos recursos locais. Para a eliminação de resíduos, é adotado um sistema interno na habitação, um sistema de filtragem e ventilação que elimina odores. Para cobertura e acabamento, uma opção vantajosa é a utilização de drywall fixada num perfil de aço galvanizado presente na estrutura do telhado. Habitações flutuantes como moradia fixa. Bom, o território amazônico é influenciado pelo ciclo das águas, fenômeno no qual é responsável pela cheia e seca dos rios, influenciando a vida dos moradores que residem. A comunidade do Catalão se localiza no Amazonas, próximo aos rios Negro e Solimões. Todo ano, as águas dos rios sobem e alagam a margem. Por esse motivo, as famílias adotaram o método de moradia em habitações flutuantes. No Catalão, os residentes tornaram seu modo de vida voltado para atender suas necessidades de acordo com os fatores naturais, o que levou à implementação de estruturas que garantam a sobrevivência dos moradores, como acesso a alimentos, necessidades escolares, postos relacionados à saúde, entre diversas localidades que muitas vezes são irregulares. As condições sanitárias e elétricas se encontram à mercê de qualidade. Os moradores enfrentam dificuldades estruturais com as cheias e secas, e problemas com necessidades e direitos básicos, como acesso à água potável e sistema elétrico. Essas características se refletem nas condições aquisitivas, sociais e ambientais do catalão. Portanto, é evidente a vulnerabilidade e dependência de diversos fatores no dia a dia dessa população. As necessidades básicas são difíceis de serem atendidas e os moradores encontram diversos problemas para manter seu modo de viver, correndo diferentes riscos para sobreviver em tal localidade. Olá, eu sou o Claudemir. Metodologia: projeto de idealização de melhoria para habitações flutuantes de interesse social para moradia fixa. Esse trabalho foi elaborado com conteúdos teóricos através de artigos acadêmicos e noticiários, visando ao final a elaboração de um projeto futurista socioeconômico, pensando nas necessidades e melhorias de vida, condições básicas e segurança para a comunidade do Catalão, região de Manaus. Caracterizamos como uma idealização de projeto futurista pensando em materiais econômicos e sustentáveis, mas o investimento teria que ter o apoio dos órgãos locais e do governo para a execução do mesmo. Os principais pontos de necessidades e melhoria nessa comunidade são as questões estruturais, segurança, condições básicas, falta de água encanada, eletricidade, higiene básica, falta do descarte adequado dos resíduos e dejetos fecais, produzidos pela população, que são lançados na correnteza, o que contamina a água do rio. A proposta do projeto consiste em uma habitação
de 80 metros quadrados, visando maior economia, sustentabilidade e leveza, de maneira a flutuar no período das enchentes. Em solo firme, próximo das encostas do rio Amazonas, o projeto deverá contar com os seguintes materiais: uma base de concreto mais EPS e blocos autoclaváveis, 4 pilares e anéis de sustentação, estrutura metálica steel frame ou madeira, com divisórias internas de drywall e paredes externas revestidas de placas cimentícias, e sua cobertura de telha ecológicas onduladas. A parte hidráulica e elétrica no interior da casa será convencional. A eletricidade deverá constar do sistema fotovoltaico. O sistema de captação de esgoto será provido de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, seguindo todas as orientações e indicações do projeto. A seguir, imagens detalhadas do projeto desenvolvido através de software de modelação eletrônica em 2D e 3D para a elaboração de plantas, cortes e fachadas, e ainda imagens da execução do projeto em um protótipo maquete em uma escala menor construído para a demonstração dos principais materiais utilizados e do funcionamento em caso de enchentes, para poder visualizar com boa execução dos pilares de sustentação. Funciona o movimento vertical da habitação flutuante. Neste vídeo, queremos apresentar a vocês o nosso projeto futurista. É uma maquete que vai mostrar o funcionamento da casa flutuante. Observem que a tempestade chegou, as águas começam a subir e a casa começa a se erguer, sustentada pelos seus pilares. Quando a tempestade cessar, vocês vão poder também ver que as águas das enchentes começam a se filtrar pelo solo e fazendo com que a casa se movimente para baixo até atingir o seu ponto inicial, o seu ponto de repouso. Essa maquete nós fizemos ela com material leve, com uma caixa de acrílico para poder prover ali a inundação e aí poder apresentar para vocês como funcionaria de verdade uma casa flutuante. É óbvio que aí a gente só fez algo bem assim futurista mesmo, né? Mas precisaria, para ser real, para virar uma realidade, que isso tivesse o apoio dos órgãos locais e da ajuda do governo, até por conta do custo alto que isso traria para a comunidade. Considerações finais. As casas flutuantes, elas têm uma boa aceitação na maioria dos países desenvolvidos, seja por motivos culturais ou por falta de terrenos para a construção civil. No Brasil, essas ainda possuem o estigma de moradia precária e provisória, porém, é um tipo de edificações que possuem seus benefícios, pois não necessitam de aquisição de terrenos. Não se precisa fazer uso de desmatamentos. A superfície dos rios nas regiões corresponde a grandes áreas com potencial de construção. As alterações climáticas influenciam no constante aumento do nível da água do planeta, e esse contexto exige resposta atemporal, onde a arquitetura e engenharia pode funcionar como catalisador de mudança e fornecedor de soluções para ajudar as pessoas a garantir um abrigo, mesmo em condições desfavoráveis. Pode-se concluir que as habitações flutuantes são uma ótima opção para moradias fixas. Elas estão presentes em diferentes regiões e têm diferentes opções de execução e construções, podendo atualmente serem de forma anfíbia ou de base flutuante. E mesmo com a criação do projeto, a maquete desenvolvida, ainda existe a necessidade de maior flexibilidade para as questões de melhoria, sendo de extrema importância o investimento futuro nessas comunidades flutuantes, tanto para melhorar aquelas que já existem e precisam de reparos, quanto para criar outras como alternativas para aqueles que não possuem residências fixas. Essas são nossas referências bibliográficas. Essas são as referências de imagens.
E essa foi a apresentação do nosso trabalho para a conclusão do curso de edificações. Obrigado pela atenção e espero que todos tenham gostado.